Eu sou muito... eu sou adepto da ideia de que quem decide o que vai fazer com a própria vida é a pessoa. Quem decide o que vai fazer com o corpo é a mulher, é o homem. No caso dele, é a mulher, no caso dela. Quem decide se vai ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 10 filhos, é a mulher. Ela precisa ser informada, ela precisa estar instruída, não apenas para saber quantos filhos ela vai ter e as consequências disso, ela precisa estar instruída como o homem tem que estar instruído, para tudo na vida, né? Para o papel do emprego, para o papel do respeito ao próximo, para a importância de seguir as regras, as leis. Ela precisa, a mulher e o homem, estudarem, porque quanto mais estudam, mais sabem sobre as consequências dos atos todos. Mas quem decide que tamanho vai ter a sua família não pode ser o Estado brasileiro. O país que fez isso, que foi a China, além de ser uma violência, errou. Além de ser uma violência, errou. Fez a política de filho único e chegou à conclusão que deveria mudar a política de filho único. Era um Estado ditatorial, é um Estado ditatorial, mas era um Estado ditatorial também dentro de 4 paredes, definindo qual seria a consequência de um casamento, do ponto de vista do número do tamanho das famílias. Só pode ter um filho. E então, reviu. Então, o número de filhos foi mudando no Brasil ao longo do tempo, e foi mudando no Brasil ao longo do tempo, muito em função da educação. Há vários estudos mostrando que existe uma relação direta entre educação e número de filhos. Mulheres com mais de 8 anos de estudo têm metade do número de filhos do que mulheres com até 3 anos de estudo. E não porque o Estado manda. Porque para estudar ela precisa de mais tempo. Ao estudar aparecem mais oportunidades. Ao surgirem mais oportunidades, a mulher começa a ter mais ambição profissional, começa a ter mais independência, e isso tem uma consequência clara no tamanho da família. Mas por que eu estou falando disso tudo? Eu estou falando disso tudo por causa de uma frase dita pelo presidente da República. Eu não sei se já está no ponto. Já temos a frase no ponto? Já está aqui, sim. Ótimo. Então, o presidente da República, na sexta-feira, ele estava fazendo a entrega de apartamentos residenciais do Minha Casa Minha Vida. E aí, lá pelas tantas, isso ele estava em Alagoas, lá pelas tantas, ele resolveu falar o seguinte, vamos ver. Aquela menina que tem um monte de filho, ela tem 5 filhos. Eu falei, companheira, quando é que vai fechar a porteira, companheira? Não pode mais ter filho. Ela já tem 5, ela tem 27 anos de idade. 27. Então eu falei, é preciso você se cuidar. Porque na hora que o filho nasce, é preciso saber como é que a gente vai cuidar. E nem sempre o Estado cuida. Nem sempre a religião cuida. Quem tem que cuidar é o pai e a mãe. Então o presidente da República, ele virou-se para uma mulher, beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida, e disse a ela, quando é que você vai fechar a porteira? Você não pode mais ter filhos. Você tem que se cuidar, porque na hora que o filho nasce é preciso saber como é que a gente vai cuidar. Nem sempre o Estado cuida, nem sempre a religião cuida. Ele quis dizer a igreja. Quem tem que cuidar é o pai e a mãe. Tudo isso que ele falou é verdade. Ela tem que se cuidar. Na hora que o filho nasce é preciso saber como é que a gente vai cuidar. Tudo isso que ele falou é verdade, a não ser por 2 pequenos detalhes. Primeiro, ele decidiu por ela que ela não se cuida. Ele decidiu por ela que o fato dela ter 5 filhos e 27 anos, essa conta está errada.
que ela não pode ter 5 filhos tendo 27 anos, ou melhor, ter o 6º filho, posto que 5 ela já tem, tendo 27 anos. E mais, ele não faz referência à gravidez dela, ela não está grávida. Então, ele se sente à vontade para dizer para ela, olha, feche a porteira. Ela com seus 5 filhos, não tenha mais, não engravide de novo, não tenha o seu 6º filho. Então, ele está entrando na vida pessoal dela. Primeira coisa para a gente pontuar. Segunda coisa para a gente pontuar é o seguinte, o presidente Lula tem uma história de vida belíssima, das mais bonitas da política nacional. Olha, é muito impressionante. A gente vai encontrar outras histórias muito bonitas, mas a história dele é muito bonita. Ele é filho da Eurídice Ferreira de Mello, a dona Lindu. E a dona Lindu, segundo o presidente Lula, é a pessoa que ensinou tudo para ele. Tudo que ele sabe foi a dona Lindu que ensinou. Ele já repetiu isso algumas vezes no Dia das Mães, ontem foi Dia das Mães, ele repetiu isso. No ano passado ele fez referência a isso, sobre a importância da dona Lindu, sobre a forma como ela ensinou para ele. Hoje não tem, meu filho, mas amanhã vai ter. O presidente Lula comeu o primeiro pão na vida dele aos 7 anos de idade. Até os 7 anos ele não tinha comido um pedaço de pão. Uma vida dura. O marido da dona Lindu, o pai do presidente Lula, tinha dependência do álcool, batia da dona Lindu. Ela teve a coragem de se separar e criou os filhos. Dona Lindu criou 8 filhos. Lula é o 7º filho. Se a dona Lindu recebesse um conselho como o que o presidente Lula deu a essa mulher e parasse no 5º filho, o presidente Lula não teria nascido. Ele é o 7º filho de uma mulher tão pobre ou mais pobre do que a mulher para quem ele deu esse conselho. E, no entanto, ela teve a força, a energia, a sabedoria para criar os filhos do jeito que ela entendia correto. E os filhos não foram para o descaminho. E o presidente Lula se tornou presidente da República. Difícil pensar numa coisa que daria mais orgulho à mãe. Difícil pensar algo que daria mais orgulho aos filhos do presidente, aos irmãos do presidente, aos amigos do presidente. E, no entanto, contrariando a sua própria história, que é o 7º de uma família muito pobre, o presidente da República se vira para uma mulher, beneficiária de um programa habitacional, e recomenda a ela quantos filhos ela deve ter. E em público ele fala isso. Para todo mundo. Que ele conversou, companheira, quando é que vai fechar a porteira. O Brasil, entre 1940 e 1960, tinha no Brasil 6 filhos por mulher. Média. 6 filhos por mulher. Tinha mais filhos na área rural do que na área urbana, como até hoje, mas era a média 6 filhos por mulher. Caiu para 4 filhos por mulher nos anos 80. Caiu para 2,2 filhos por mulher no ano 2000. Caiu para 1,6 filho por mulher em 2020. A nossa taxa está um pouco abaixo disso, mas significa que um homem e uma mulher, que é o que é necessário para se formar um filho, 2 pessoas, não geram 2 pessoas no Brasil. A gente não repõe a população com 1,65. A gente repõe com 2,1. Então, no ano 2000, a gente repunha 2,2. Passava um pouquinho. 2,1, porque sempre se considera que você vai ter religiosos, você vai ter pessoas que não vão querer ter filhos, então 2,1 é a taxa necessária para que
a sociedade mantenha o seu tamanho sem mudar. 2,1, nós estamos com 1,6. Então a gente vai fazer o quê? Vai diminuir como sociedade. E ao diminuir como sociedade, vai faltar quem financia a Previdência. Ao diminuir como sociedade, vai faltar gente jovem financiando o custo da vida dos mais velhos. Então, quando o presidente Lula diz para uma mulher que tem 5 filhos, não tem o 6º filho, ele pode estar interferindo na vida dela, como eu disse que está. Ele pode estar negando a sua própria história, porque ele não teria nascido se Dona Lindu acatasse o conselho, um conselho semelhante ao que ele deu. Mas ele também está mexendo numa coisa complicada, que é a demografia. Discutindo uma coisa que é a demografia. Se todo mundo fizer o que ele falou, porque as mulheres não têm 5 filhos, esta mulher tem 5 filhos, mas as mulheres têm em média 1,6 filho. Então, para uma mulher com 5 filhos, tem algumas mulheres sem filho algum, para poder chegar na média e atingir essa de 1,6 filho. Então, o governante tem que tomar muito cuidado para falar. Muito cuidado para falar. E nessa hora, a gente vê como ficam em silêncio os integrantes dos movimentos Meu Corpo, Minha Regra. O Meu Corpo, Minha Regra vale para as campanhas pró-aborto, e eu acho que tem que valer mesmo, mas o Meu Corpo, Minhas Regras, né, não aparece nessa hora em que o presidente está fazendo um comentário sobre quantos filhos uma mulher deve ter ou pode ter. Nessa hora poderia sair uma nota das mesmas pessoas que defendem o aborto dizendo, pera, meu corpo, minhas regras, o corpo dela, as regras dela. Ela quer ter 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, ninguém tem o direito de palpitar. Não vou nem dizer, ainda mais alguém que é o 7º filho. O 7º filho dizendo para a mulher parar no 5º. Então, nessa hora é que a gente se pergunta, vem cá, cadê a honestidade intelectual dos movimentos, de alguns movimentos sociais? Porque se essa frase fosse dita, tivesse sido dita por um político de direita, os movimentos iam cair de pau. Mas quando o presidente da República fala sobre a vida pessoal de alguém e se sente no direito de comentar quantos filhos uma mulher pode ter em público, o movimento ou algum movimento poderia ter vindo a público para dizer, olha, isso não está certo não. O mesmo movimento que defende aborto. Abrir dizendo, eu sou adepto do princípio de que cada pessoa define o seu futuro. E neste caso, cada mulher define 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, nenhum filho. Não tem essa não. A mulher tem que ter o direito de cuidar do seu corpo, tem que ter o direito de cuidar do destino da sua vida, tem que ter liberdade. E os outros não querem azar. Azar, não façam o mesmo, não façam o mesmo. Uma mulher abortou, a outra não aborta, tem os filhos. Uma tem 5 filhos, quer ter o 6º, a outra não gosta, ou o presidente Lula não gosta, ok. Na sua família tenha 2 filhos, 1 filho, nenhum filho, o problema é teu. Então só estou ponderando aqui que assim, gestos pequenos, episódios pequenos deixam alguns ensinamentos. Esse episódio deixa um ensinamento que beira, sabe, tem uma ironia aqui. Como é que pode o 7º filho da Dona Lindu dizer para uma beneficiária, para uma mulher pobre, então o 7º filho da Dona Lindu, que era uma mulher muito pobre, como é que pode dizer para uma mulher muito pobre que ela tem que parar no 5º filho? Acho que não faz nenhum sentido, não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.